Todos nós, com atitudes arrojadas e posicionamentos claros e muito corajosos, falou a respeito da veiculação de determinados programas e principalmente de mensagens e de ideias através da televisão e da internet, fez uma conclamação para que os operadores da indústria do entretenimento, digamos assim, que seria a grande ideia, seria o grande conceito da área da comunicação social quanto a este aspecto, tivessem mais responsabilidade e meditassem um pouco a respeito, meditem um pouco no futuro a respeito do que estão transmitindo, especialmente para os jovens. Eu acho que essa é uma mensagem extremamente adequada, pertinente. Aqui no Brasil, a todo momento nós estamos vendo, se formos para a televisão a cabo, a programação estrangeira muitas vezes é de baixíssimo nível também. A televisão entra no lar das pessoas. É claro que existe o recurso de desligar o aparelho, de mudar de canal, sempre está disponível, mas muitas vezes aquele que recebe a mensagem não tem discernimento, às vezes não tem atenção, não tem concentração e eventualmente nem tem poder dentro da família para fazer essa troca para uma programação mais adequada. Eu acho que essa posição muito simplista de simplesmente a produção de televisão, os produtores lavar as mãos e dizer, olha, cabe ao público, ela precisa ser revista e precisa ser repensada. Eu achei muito oportuna a manifestação do Papa, acho que ele foi bastante corajoso, ele é conhecido como o Papa tecnológico, né? Seguiu-se ao Papa viajante, ao Papa peregrino, o Papa tecnológico Bento XVI, acho que ele tocou num ponto crucial. Hoje, durante o dia, boa parte durante o dia, acho que essa coisa continua no ar. Aquele programa Big Brother estava com uma prova de resistência, com algumas pessoas enjauladas no sol, uma coisa absolutamente degradante, não existe outra palavra para isso, sendo assistido pelas crianças, por todos, e os pais têm responsabilidade, mas os pais também estão ocupados em sobreviver, em manter as suas coisas. Então não cabe só aos pais. Existe responsabilidade, sim, das empresas de comunicação social, de quem produz, de quem coloca essa programação do ar, de quem importa, de quem exporta e de quem faz o tráfego desse tipo de ideia. Gostei muito da manifestação do Papa. Tem um filme, de quem é o filme Assim Caminha a Humanidade? Sim, Giants, pois é, quando a gente olha Big Brother... James Dean. Quando a gente olha isso que o Túlio acabou de comentar, que é a preocupação do Papa, que é um intelectual, talvez o Papa, o grande intelectual dos Papas é Bento XVI, né? Quando a gente olha esta fase da televisão, nós pensamos assim se arrasta a humanidade, né? A humanidade se arrasta do modo como os veículos de comunicação de uma espécie de ascensão da insignificância. Eu diria, parafraseando um livro do Cornelius Castoriadis, há uma ascensão da mediocridade, da insignificância. E, parafraseando o Baldi, de uns tempos atrás, muito tempo que eu não vi o programa, nós ainda chegaremos ao ponto de grunirmos. Nós estaremos chegando ao ponto de grunirmos. E aí vem uma questão... Tem a frase do Nelson Rodrigues também, né? Que é maravilhosa. Os idiotas perderam a modéstia. Exatamente. Os idiotas perderam totalmente a modéstia, timidez, né? E a sua timidez. E veja que aí tem uma questão que muito tempo tem se debatido isso, que é o papel da lei, né? Porque eu estou pensando a lei mais no sentido simbólico, né? A lei como interdição. Nesses tempos aqui de violência e tudo, nós temos a discussão do papel do Estado, o papel da lei. E não precisa ser a lei escrita, não é? Claro, também. As boas maneiras. A lei como interdição. Regras. E há momentos que nós temos que discutir se, de fato, esta autorregulamentação dentro de uma sociedade que cada vez mais é uma guerra de todos contra todos, uma espécie assim de uma barbárie pós-moderna, porque Hobbes escreve o livro contra a barbárie pré-moderna, pois a barbárie pós-moderna é a barbárie da fragmentação de comunicações e da guerra da mediocridade. Nesse sentido, talvez a lei, assim como Hobbes fala do Estado como interdição de civilização e barbárie, há momentos, Túlio, que eu fico pensando se de fato, como a Constituição diz, porque a Constituição diz, Flávio, o telespectador tem que saber, a Constituição diz os veículos de comunicação
tem a função social de trazer educação, cultura e preservar os valores éticos da sociedade. Pois bem, eu pergunto, parcela significativa dos programas Ratinho, que agora nem tem mais, e outros, são inconstitucionais. Eles são contra a Constituição. E é verdade. Não, eu sei. Levando isso paroxismo, claro. Então, precisa a lei para fazer a regulamentação. Às vezes as pessoas dizem, não, mas aqui é uma censura do Estado. Não sei, velho. Tá na Constituição. A gente obedece à Constituição para tanta coisa e talvez aí uma interdição, um ponto a lei pudesse nos ajudar a definir, por exemplo, dizer assim, Big Brother, porque a gente pode não saber o que é bom, Túlio, mas com certeza a gente sabe o que é lixo. Então é o seguinte, a lei pode não servir para o problema do bom. Agora, por favor, qualquer um sabe o lixo. Então existe, só para concluir, o Baldi, lembra que a gente falava um tempo atrás, quando alguém diz tudo é relativo, diz negativo. O dia que eu não puder dizer que uma coisa é melhor que outra, eu paro. E no direito também é assim, em tudo que é lugar, qualquer um sabe que Chico Buarque é melhor que Amado Batista e que Shakespeare é melhor do que o Gaúcho da Fronteira, com devido respeito. Sim. Você pode até dizer, mas a maioria gosta do outro. Isso não importa. Não, mas isso não dois erros não fazem um acerto. Dois erros não fazem um acerto. Mas olha, o tema assim. O tema é multifacetado. Eu concordo que o tema tem que ser suscitado, tem que ser debatido. Estou inteiramente de acordo com o Lênin no sentido de que realmente nós estamos tratando de lixo. Agora, eu tenho minhas reservas com relação à limitação do... Tudo bem. Não, mas é justamente esse debate. Eu acho que estamos aqui justamente para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, pode até que o preito do Papa Bento XVI não atinge os seus objetivos, mas ele está cumprindo o seu papel. Tu estás cumprindo o teu papel. Nós estamos verberando essa gente. Esse é que é o nosso papel. Muitas vezes um cliente me contrata e diz assim, doutor, vamos ganhar a causa? Eu digo, não sei, mas eu vou cumprir meu papel. Eu vou lutar até o final. Essa é a questão. A questão é multifacetada. Olha, o pessoal gosta. A mediocridade sempre foi uma característica da natureza humana, não é a virtude dos nossos tempos, né? É que o mundo era contado e vivido por quem podia contar e viver, que eram os alfabetizados e os homens. Hoje, as pessoas que não são alfabetizadas, ou parcamente alfabetizadas, entraram dentro desse contexto. Daí porque se explica também o fenômeno do Big Brother, né? Claro, mas a mediocridade também é formada, a burrice se espalha e ela se multiplica. Não há dúvida. É contagiosa. Ela tem um efeito multiplicador. É contagiosa. Ela tem um efeito multiplicador. É porque ser burro é muito mais fácil do que ser culto. Não estou nem me referindo à inteligência, que é uma atitude, é uma característica inata. Estou me falando em cultura, né? Agora, a questão não é essa. A questão é o que nós, outros, Papa ou qualquer um de nós, tem que fazer de uma dieta dessa. Olha, é lixo da pior qualidade. E o pior, esses tempos no rádio, alguém disse, eu acho que foi o padre que disse, não, mas isso é uma nojeira. Eu digo, não, pai, não é nojeira. Se fosse nojeira ia ser bom de ver. É engraçado, é bom. Não, é um lixo, é chato, é aborrecido, é degradante. Eu tenho que fazer um comentário que não tem função social. Está na minha cabeça há muito tempo. Pode haver programa sem função social, desde que tenha alguma qualidade. Esse Big Brother é o pornográfico de segunda classe, porque sequer vai aos finalmente. Fica ali é pornográfico de segunda categoria. Claro. Mas como espetáculo, é nojento. É um proto-onanismo. Agora o Papa... Para usar uma palavra bem esquisita, é um proto-onanismo. Ou seja, é quase aquilo que você está pensando. É isso aí. O Papa cumpriu, dentro do que o Fernando disse, ele cumpriu perfeitamente bem a sua obrigação. Ele apontou e mais. Eu gosto desse papo. Eu também gosto. Ele fez uma coisa difícil aqui, porque a tentação quase sempre é pregar para convertidos. Pregar para convertidos, reclamar com razão. Tem algumas coisas que são de um prazer assim insuperável, né? Ele não pregou para convertidos, não. Ele pregou para infiéis. Aqui, porque a maior parte das pessoas certamente deve ter lido aqui e pensado, não, isso aqui é uma reclamação genérica, a igreja não quer perder espaço, etc. Não importa se tem isso também é a função do Papa, mas aí não me interessa. Agora, que ele disse a coisa correta num momento importante, evidentemente disse. E isso tocava a ele. A nós, as emissoras de televisão, a quem produz, ao Flávio, que idealizou, coloca o programa no ar, e TV educativa, enfim,
toca uma parcela, uma fração que está sendo cumprida por muitos também, que é oferecer uma alternativa. Túlio, só para... Flávio, lembra, nós discutimos isso também um tempo atrás, eu estou hoje saudosista, há um tempo atrás, faz tempo que eu não vi, então há um tempo atrás, o problema da lágrima privada que se publiciza... Gostaria que contasse. Aqui no Rio Grande do Sul, isso se repete, mas eu tenho um fato, simboliza isso, há 4, 5, 6 anos atrás, eu sempre conto isso, e isso depois vocês devem... Todos os dias nós vemos isso na televisão. E eu quero dizer que ali está porque o simbólico é mais forte muitas vezes do que o gesto do carrasco a cortar a cabeça de alguém é mais forte do que a cabeça caindo. A não ser pro cara que perdeu a cabeça, entende? Mas imagina a cena. Imaginemos a cena. Uma bala perdida mata uma criança. Aquele horror. Imagina, algo que... Aí o repórter vai na casa, isso no Rio Grande do Sul, o repórter vai na casa dela, no sofá dela, na intimidade dela. A notícia, cena 1, programa o que se deu, o local, a arma, etc. O cara que tinha um pego e tal, parece que tinha um pego o cara. E aí o repórter entrevista ela, a mãe. Como é que a senhora se sente? Aí depois dá a notícia toda e a pergunta do repórter é: e agora, como a senhora está se sentindo? E a mulher não podia dizer nada por causa do horror daquilo. E ele deixou o microfone até que explodisse e a lágrima dela saísse, um choro dela. Quando ele conseguiu a glória. Ele conseguiu publicizar, vender uma lágrima que era só dela, aquele sofrimento. E ele tinha que estar ali. Quer dizer, isso é um pouco dessa coisa da pós-modernidade que nós acabamos... E ele chama isso de não há mais vetores de sentido. E alguns chamam isso de competência, como ele é bom repórter. E é provável que tenha recebido até elogios pela reportagem. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Faz parte desse contexto todo, hein? Isso é um Big Brother visto do outro lado. Isso que tu recordasse, faz 3 ou 4 dias eu li um artigo, ou ouvi, eu me atrapalho, não sei se eu li ou ouvi. A responsabilidade de um repórter fotográfico que assiste uma criança cair numa piscina ou que caiu da... E ele fica fotografando ou filmando em vez de ir lá socorrer. Qual é a aquele caso, que é o problema ético. Aquela criança que qual caiu. é? Essa é a discussão da ética do Brasil. Que ali a coisa não se aplicava muito, porque ele estava um pouco mais distante, tinha outras pessoas no entorno. Mas é o do... Agora, eu queria levantar um tema em torno dessa discussão a respeito do Papa Bento XVI. Não é a primeira atitude dele que indica essa inflexão a que o Túlio se refere. Quer dizer, ele vai pela linha que não é pregar para os seus, né? Não está sendo, diríamos assim, carismático, né? Ele já fez aquela alusão a um texto medieval que gerou aquela ira santa, como acontece. Foi. Né? E, na verdade, não era ele que dizia, ele estava citando um texto medieval, quer dizer, a coisa foi completamente descontextualizada, mas ele sabia o que estava dizendo, sabia qual seria a reação e matou no peito, não pediu desculpas. Eu perguntaria, será que o Papa Bento XVI não significaria uma espécie de sopro, eu não digo de modernidade, pós-modernidade, enfim, mas de alguém que aposta na sofisticação do processo civilizatório? Pode ser. Será que ele não percebeu? Talvez ele esteja equivocado, né? E ele diminua o tamanho da sua organização, da sua instituição, mas ele não está apostando na sofisticação, em vez dessa mesmerização, em vez dessa coisa toda de a paixão pelos Big Brother da vida, ele não estaria se dando conta que alguma coisa pode acontecer? Não seria um visionário? Que caso seja oferecido algo diferente, existe o consumidor. Ele é muito mais inteligente que os outros, incomparavelmente mais inteligente. Comparavelmente. E como ele não tem medo, ele é muito corajoso e ele expõe a pessoa dele e o cargo dele, dizendo coisas como ele disse em Auschwitz: mas onde estava Deus? É isso. Essa aí levaram a Igreja Livre, hein? Levaram a Igreja Livre, porque a mídia não avançou nessa. Mas essa é a grande reflexão. Do que o Papa disse. Aí a filosofia. Mas, só um pouquinho, mas aí ele colocou-se à altura do cargo dele, da função dele, com coragem, de Papa, guia dos católicos, claro. E aí fica a questão, pô, mas existe infalibilidade papal? Ele disse isso, ele duvidou, ele não duvidou? Não sei, mas ele é o Papa. Mas ele colocou ele gerou, ali ele mostrou uma face
dramaticamente humana. Por isso que aí o ele engrandeceu tremendamente. E o destemor, hein? O destemor, o homem que não tem medo do paradoxo. Não, e a existencialidade, aí discutiu a grande questão filosófica, ele colocou isso, né? Na época eu fiquei, num primeiro momento, pensando que podia ser um Se tiro Deus no pé. existe, onde é que ele estava nesses momentos? Mas não foi, hein? Até hoje não foi. Assim como não foi essa polêmica que ele criou em torno do islamismo, tá? E que ele inclusive visitou, ele quis mostrar que ele podia ter direito de opinião, que era uma democracia, mas que ele respeitava as outras religiões, quer dizer, um gesto de tolerância. Eu não estou aqui falando da instituição Igreja um gesto Católica. de tolerância sem fraqueza. Eu não estou falando da instituição, não estou querendo defender pensamento religioso, nós estamos nos referindo ao homem. Tá? Começa que ele assume um pontificado com quase 80 anos. Isso é, Flávio, para um homem nessa faixa etária, isto é um elemento descortinador. Um homem nessa idade perdeu o medo da morte. E está muito melhor que os outros. Eu quero dizer, dar uns textos dele. Ele é um debate que ele faz com Jürgen Habermas, por exemplo, que é o filósofo, enfim, um pensador no século XX, final do século XX, é um dos mais debatidos no mundo, e o Papa faz um debate muito profundo com um dos maiores filósofos. Quer dizer, você vê que esse Papa realmente é um homem que tem bagagem, mas eu queria dizer era justamente isso, né? Então, ele é um homem que sabe que quando fala para milhões, né? Porque independente da figura do ser humano, o Papa, nós temos a figura simbólica. Tu te referias à semiologia da coisa, né? Quer dizer, ele quando veste a túnica papal, né? Ele é um ser transcendente. Quer dizer, quando ele fala, todos ouvem. Agora, ele utiliza esse púlpito, né? No sentido, né? De chamar não só o público cristão, mas todo aquele que é atingido por ele, né? Todos nós que somos atingidos pela mídia, somos atingidos pelo que diz o Papa, ela vai estar estampada na primeira página de qualquer jornal do mundo inteiro. Ele não está fazendo evangelização. Aí é que está. E eu pergunto, a proposta dele não seria de uma civilização mais sofisticada? Ele não estaria enxergando mais do que nós? Porque o que nós estamos vendo é uma civilização mediocrizada. Decadente. Mediocrizada. Decadente. E olha a palavra que ele usa aqui, perfeito, que tu estás falando. Ele diz assim, ó: sem dúvida, muito do grande benefício para a civilização é realizado por vários componentes da imprensa de massa. E aí ele vai. E depois ele diz, mas eu apelo a eles. Ele não pede a censura, não pede tutela ao pensamento adulto, não pede nada. Eu apelo aos líderes da indústria midiática para aconselhar os produtores. Ele propõe o debate, mas ele se posiciona primeiro. Eu acho que nós estamos diante de um fenômeno, sob o ponto de vista da interação religiosa com mídia, único nesses últimos 2 séculos. Você que gosta de viajar nos seus fins de semana com a sua família, parou para fazer manutenção lá. Que nem os aviões que vêm para a Varig aqui. A Varig faz manutenção. Exatamente. Eles fazem manutenção. Tem a ver com a competência deles, que já é conhecida fora daqui. Lá no United States of America. Bacalhau do Porto à sua disposição, está aberto daqui a pouquinho, oferecendo a você os melhores bacalhaus aqui da nossa cidade, feitos de várias maneiras, e também os famosos bolinhos de bacalhau do balde. Olha lá, balde. Seus